Boa tarde, turma! Nossa aula de hoje é corte e vistas, então vocês vão estar aprendendo a fazer o corte. Eu não faço todo o desenho, para que vocês possam buscar um pouco na norma, mas o desenho está ali e as informações também eu passo para vocês, mas o desenho ele não é completo, então vocês têm que fazer a coisa correta, pesquisar na norma, aquilo que eu já passei, já está passado, então o texto, a escrita técnica, a gente já fez, já aprendeu. A linha de corte a gente já aprendeu. Então hoje é só o que é novidade para vocês. Então se a gente fez o corte, a vista, a elevação, é quase igual ao corte. Então vocês já vão ter a noção, eu só vou explicar um pouquinho. Para vocês não ficarem tão desamparados, a gente tem nosso amigo Gildo Montenegro. O Gildinho está aqui também, além das normas, para ensinar para vocês o que é um corte, o que é uma vista. Olha só que legal. A planta baixa está na página 78 e a gente tem o corte na página 80. Então, olhem só, ele vai estar explicando aqui para vocês o que é um corte e eu também vou estar passando um pouco mais de conteúdo para vocês. Bom exercício! A minha folha já está montada, já tem um carimbo aqui no canto, e agora eu vou achar o meio da folha. Lembrando que é muito simples, não precisa do esquadro, eu posso simplesmente achar um número múltiplo de 2, 21. Não é múltiplo de 2, mas 10 e 10 é 20, então eu tenho 10,5, o centro horizontal, né? A linha horizontal aqui. A minha cozinha tem 3 metros de altura de pé direito, então eu vou colocar. Nessa aula de hoje, a partir da nossa planta que já está montada, já está feita, que vocês fizeram na aula passada, tanto a planta quanto a planta layout, a gente então vai iniciar a elevação ou cortes, tá? Mas eu preciso marcar o corte na minha planta. A linha de corte, ela é diferente. Ela é uma linha bem mais grossa, a gente vai usar a lapiseira mais grossa que vocês tiverem. No caso, a 09 ou a 07, traço, ponto, traço, ponto, tá? Ponto, traço. Isso aqui significa que eu tenho uma linha de corte. E aí vocês vão fazer com o bolômetro de vocês uma bolinha aqui. Mas tem uma medida para essa bolinha na NBR. É como se eu fizesse uma marcação no meio da bolinha. E aí eu pego o meu esquadro de 45 e vou passar na lateral da bolinha, ó, para fazer uma seta. Indiquei a seta aqui e vou preencher conforme a NBR, tá? Mas o que está informando aqui que eu tenho um corte, que esse corte está para aquele lado. Eu estou enxergando ele, cortando a edificação para esse lado, ok? Esse daqui seria o corte longitudinal, tá? Lado, né, mais longo. E a gente tem o corte transversal. Eu vou fazer então um corte transversal, e aqui eu vou fazer de uma forma mais aleatória, mais livre. Traço, traço, ponto. Só que eu quero que esse corte ele passe pela porta também. Então eu vou fazer aqui. E eu quero que esse corte Por que eu estou fazendo esse corte desta forma? Porque eu quero enxergar tanto a janela quanto a porta. Em nenhum momento eu consigo pegar um alinhamento que pegue os dois, a janela e a porta. Então eu vou fazer esse corte segmentado, tá? Um corte segmentado. E aí eu vou dizer para onde eu quero olhar. Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer a bolinha aqui e vai apontar, né, para onde a gente quer e vai preencher.
tá? Eu estou fazendo aqui na mão, o correto é fazer com o esquadro, com os instrumentos, e você vai dizer se é para lá ou para cá. Somente a partir da definição dos cortes é que a gente começa a fazer os desenhos. Eu tenho a planta com as informações de corte, a setinha apontando para onde é o corte, é daqui para cima. Eu vou posicionar essa folha acima do meu desenho para eu poder puxar as linhas, para não ter esse trabalho dobrado, né? Para não refazer. Eu vou usar os esquadros e vou reproduzir essas linhas que estão cortando aqui embaixo. A outra linha são as linhas da parede. As linhas da parede. A linha da minha janela. Linha da janela, parede, parede. Agora eu tenho a altura total. Qual é a altura total? Eu vou colocar nesse desenho 10 de laje, 10 de piso e 30 de terra. Então isso vai dar um total de 50. Tá? 50. Se eu tenho 3 metros, eu vou ter 3,50. Então vamos colocar 3,50. 3,50 dividido por 2, 1,75. Eu vou marcar aqui em cima. Já marco os 10 da laje. Aqui embaixo eu tenho a terra, que eu tenho mais 30, 10, 20, 30 de terra e mais 10 de piso. Aqui embaixo, 30 de terra aqui, da representação da terra, tá? Como eu estou fazendo só a representação de uma cozinha aqui, eu não vou fazer a parte de fora, que seria uma calçada um pouco mais baixa. A janela também, a janela tem 1,10 m de altura, mais 1 metro, que dá 2,10 m. Então, a minha pia tem 95 e eu tenho o balcão da pia inteiro aqui, de lado a lado. Eu vou fazer as linhas, reforçar as linhas. Em volta a gente pode ter uma cinta de concreto e a gente vai diferenciar essa cinta de concreto. Aqui eu tenho o piso, a terra, e digamos que eu tenho mais a fundação. Eu vou colocar aqui um total de 50, tá? Só passar um pouquinho aqui. Aqui o piso, ele está alinhado uma cinta, mais a laje, que estão emendados, né? Eles fazem parte do mesmo material. Aqui também eu vou fazer já a minha janela. O móvel, a pia, ela é uma linha fina, tá? A gente não pode esquecer que a parede é grossa, então essa sem o armário, tá? Só a pia. E agora eu vou fazer as linhas verticais. A representação da minha estrutura, né, de concreto aqui, ela é mais forte. Então eu vou deixar um pouco mais forte. E a representação também tem uma textura. Então eu vou ter aqui a parede, mas vocês vão ter que descobrir algumas coisas, tá? Essa janela não é um buraco assim, eu tenho que colocar a esquadria, então eu posso colocar as medidas aqui. E eu vou fazer a esquadria, tá? O desenho, só que esse desenho ele é bem fino. Fiz a janela, a cuba da pia. Aqui essa cuba aqui minha, eu vou colocar que tem 15, uns 12 centímetros, então 30 de cada lado. Uma cuba bem generosa. A cuba.
Aqui eu vou ter a terra, e aqui eu vou ter as alturas. Então aqui eu tenho uma textura, que vocês vão olhar aí a textura do concreto. Eu não vou preencher aqui, essa textura aqui minha não está correta, meramente ilustrativa, e vocês vão ter que procurar isso na NBR, como que é a representação do concreto. E eu estou preenchendo aqui para vocês enxergarem isso, tá? Então essa parte toda aqui é o concreto, e aqui embaixo também é a parte de concreto que tem a fundação. Parte do concreto, concreto em cima, concreto embaixo, esse aqui é o tijolo. Aqui é a pia, então eu vou ter a torneirinha aqui da pia. Está aparecendo aqui o cano, a instalação dela. Beleza, minha torneira, minha janela. Se eu tenho revestimento na parede, eu vou fazer também esse revestimento quadriculado, né? A terra é uma representação que vocês também vão achar na norma, que é uma coisa assim. Vocês vão procurar concreto, terra, concreto. Então essa terra é tudo aqui. E eu tenho também, para fora disso, eu tenho uma linha bem grossa, onde eu continuo essa terra. Essa terra sai aqui, ó. Ela está em volta de toda a edificação. É que a gente só está fazendo ambiente. Vou colocar a cota aqui fora, 1 centímetro aqui para fora, e vou colocar uma linha vertical, onde eu vou estar colocando as minhas cotas. Então aqui eu tenho de laje, eu tenho 10, vou colocar aqui 10. Pé direito, 3,00, 10 de laje, né? Se eu coloco 300, eu estou falando de centímetro. Vocês vão trabalhar com 1 metro, então é 0,10, aqui é 3,0 e aqui é 0,10 também, ou 0,0. Esse tracinho diagonal tem que aparecer para indicar a cota. Ali eu já tenho o pé direito, eu posso colocar aqui a dimensão da pia e posso fazer uma outra cota para a dimensão da minha janela, tá? Então faço uma linha de cota, marco os elementos que eu quero cotar, e esse daqui, tracinho diagonal, traço diagonal. Então eu tenho uma janela de 1 metro, 1,00. Aqui eu tenho 1,10 m de peitoria, 1, e sobrou quanto? Ops, eu errei aqui. Aqui tá certo, mas essa parte que tá errada aqui. Eu teria mais 90, né? Então vou anotar todas as medidas verticais. Aqui eu tenho 95. Eu vou ter o nome do ambiente aqui também. E a indicação de nível. Então eu vou ter o nome do ambiente. E vou escrever aqui cozinha. Cozinha. E a indicação nível ela é diferente, tá? Então eu vou indicar onde eu quero o meu nível. Tudo isso que eu estou falando vocês vão ter que conferir, porque eu não estou falando tudo, então vocês vão ter que conferir na norma. Olha só, o nível está aqui. E aqui eu tenho um nível que eu tinha falado que era menos 0,02, ou seja, 2 centímetros abaixo do nível das outras partes da casa.
E aí o que eu vou fazer? Aqui novamente eu vou escrever um nome, vou colocar a minha legenda, a identificação do meu desenho, o corte B, e aqui também vai a escala, né? Escala 1:25. E assim a gente finaliza o corte, tá? Então prestem bastante atenção, que esse corte tem bastante informação. Agora eu vou fazer o corte transversal. Da mesma forma, fiz o carimbo, vou dividir, achar o ponto central aqui. Eu vou achar um múltiplo de 2, né, que é 2 partes, então 28, então é 14, tá? Essa daqui é a linha do meio da minha folha, tá? Como a dimensão do papel é maior do que o meu escalímetro, aqui sim eu vou usar os cantos, né, do meu esquadro para saber onde é o centro dessa área do meu papel. O ponto central da minha área, não é da folha, tá? É da área do meu desenho. Agora que a gente vai começar o corte. Esse corte eu faço a partir da planta, né? Esse corte ele está apontado para lá, então eu estou enxergando ele assim. As setas do corte não tem aqui, mas deveria ter. Eles estão enxergando para lá. E eu estou cortando aqui nesse ponto e nesse ponto. Então, esses pontos são importantes. Eu já vi o meio da folha, já fiz uma linha aqui para eu poder centralizar o meu desenho. E eu vou colocar esse desenho aqui por baixo da folha para não atrapalhar. E aqui eu tenho o alinhamento. Usar uma lateral para deixar o desenho certinho na vertical. Posicionei o desenho corretamente. E o legal de se fazer o segundo corte é que o primeiro corte ele já está com as medidas de altura corretas. Da planta eu puxo essas medidas, essas linhas que dão a dimensão horizontal, e do meu corte eu puxo as linhas que me dão as dimensões de altura. Sempre vou alinhar o desenho perfeitamente para não ter erros, né? A gente está fazendo um desenho técnico. Vou fixar todos eles para não correr o risco de deslocar e meu desenho sair torto. Então, basicamente, eu coloco a planta aqui e coloco do lado o meu desenho de corte. Se eu tenho uma prancheta pequena, eu posso baixar mais, porque eu só preciso de uma linha dessa, um pedacinho de cada desenho para fazer a montagem deles aqui. Então, olha que facilidade que a gente tem. Então, eu vou cruzar todas as linhas horizontais aqui. Olha só, eu sei que meu desenho passa aqui. Laje está aqui, a altura da janela aqui. A pia, né, o balcão. O piso está aqui, a fundação está aqui. E agora as linhas verticais. Olha que fantástico isso. A minha linha de parede, a outra linha de parede. A pia está aqui. E eu tenho a outra parede. Está tudo certinho, ó. Tenho a altura da pia também, que está aqui já. Meu desenho está praticamente pronto. A laje é de concreto. Aqui as linhas horizontais. Vou reforçar todas elas. Lembrando que primeiro a gente faz uma linha muito fininha, que é a linha auxiliar, né? Depois que a gente reforça o restante das linhas. Lembrando a espessura das penas, tá? Eu estou fazendo aqui mais forte, mas vocês vão estar usando as lapiseiras corretamente. A linha do concreto é um pouco mais grossa que a linha da parede. A linha
da janela é mais fina, tá? Porque ela está no segundo plano. A laje, parede e a fundação. E vou colocar a altura que é a porta, que é 2,10. Um corte na porta, é como se essa porta tivesse fechada. Então eu cortei ela. A janela também é a mesma coisa. Vou medir, pegar o meio certinho. Vou deixar ali a espessura da janela, a espessura da porta. Aqui a janela é mais grossa do que a linha de fora. Essa linha aqui é mais grossa do que essa aqui, porque eu estou cortando a esquadria. Mesma coisa acontece com a porta, tá? Como eu estou cortando a superfície da porta, ela é mais forte do que o vão da porta. A parte de baixo da pia era uma pia de 40. Na minha instalação hidráulica, torneira. Aí eu vou para a representação da textura, qual que é a achura do concreto. Vocês vão achar aí, procurem a norma. Eu não vou passar para vocês, porque vocês têm que aprender a procurar a norma. Então estou colocando aqui a textura. E aí é o mesmo esquema, vou colocar as medidas verticais, nenhuma medida horizontal. Aqui, lembrando que eu tenho a terra, né? A terra aparece aqui. E aqui é uma linha de cima da terra, tá? A parte da superfície da terra. Ela é uma linha mais grossa. A representação da achura de terra, tá? Como que representa a terra? Assim. Busquem a informação dessas texturas. Corte, vou identificar aqui corte, escala, tal. Lembrando aqui que esse corte aqui ainda vai estar escrito cozinha, e aqui vai ter o símbolo de nível 2, né, menos 0,2. E vai estar escrito aqui, ó, cozinha. Certinho na norma. Aqui não é desse jeito, tá? Eu tenho que fazer as linhas aqui e escrever certinho conforme a norma de escrita técnica. Eu vou colocar aqui linha de cota, vou cotar a porta, vou cotar isso aqui, vou cotar o pé direito, vou cotar a janela. Vou apagar as linhas que sobraram. Esse é o corte. Viram como é simples, é muito fácil fazer isso. E aqui vocês vão ter o conhecimento, né, do corte. Professor, mas tem também uma vista. Vou explicar o que é uma vista. Qual a diferença da vista? A vista não corta a parede. Na especificação do trabalho tem isso. Aqui é corte. Quando eu tenho vista ou elevação, não apresenta terra, não tem concreto cortado, não tem parede cortada. Eu tenho simplesmente o espaço interno e o mobiliário. É como se eu estivesse enxergando, se eu estou vendo, tem uma vista daqui para lá, é como se eu estivesse enxergando daqui dessa parede para lá. Todos os móveis. É como se eu estivesse enxergando daqui para lá também, tá? Como se fosse um corte, né? Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas lembrando que você tem uma vista sempre de todos os móveis olhando para a parede. E aqui a gente encerra mais essa aula.